Começando o nosso primeiro programa sobre astrologia, o horóscopo da semana, que vai do dia 21 ao dia 27 de março essa semana. Eu tô aqui com a Marcela dos Reis, que é psicóloga, taróloga, também vai estar passando pra gente o horóscopo toda a semana. Marcela, vamos começar então? Vamos começar. Áries. Internamente, essa é uma semana onde você está enfrentando algumas confusões, tende a se meter em um pouquinho de turbulências, porém o espiritual pede para que você mantenha sua paciência, tenha um pouco de discernimento, não fale tanto. No amor, pessoa do passado vai tentar voltar, vai dar aquela cutucadinha. No exato momento não vale a pena esse investimento. Saúde. A saúde anda boa, cuidado somente com excessos, excesso de comida, malhação, bebidas. Vamos dar uma segurada. Trabalho, uma semana boa de realização, onde você tende a conseguir realizar projetos que até então você não esperava. E dinheiro, novas oportunidades de finança aparecendo. Essa semana para Áries, a única coisa que eu peço é a seguinte: controle seu lado emocional, segure essas emoções, seja paciente, seja cauteloso, porque tudo tende a dar muito certo. Para Áries é interessante ele tomar um banho de alecrim, que vai dar uma acalmada nesse aspecto espiritual e tende a segurar um pouco essa emoção. Touro. Touro é uma semana onde ele já é introspectivo, tende a ficar um pouquinho mais, analisando melhor as situações externas, mas o espiritual responde esse comportamento de forma positiva, onde ele vai conseguir enxergar melhor as coisas que acontecem. No amor, ele está um pouquinho se sentindo sozinho, se tiver com a pessoa amada, tende a ficar um pouquinho separado essa semana, até para compreender melhor as coisas que andam acontecendo. Na saúde, a saúde anda um pouco instável, então, para melhorar isso, meditação, praticar um pouco de atividade física, colocar a mente em ordem. Começamos a perceber que essa é uma semana boa no trabalho, que reforçou que vai trabalhar bem, é uma semana boa para trabalho, que mais uma vez projetos tendem a ser realizados. E no dinheiro, a entrada de novo dinheiro ou a possibilidade até de um aumento de salário. Então, qual que é a sua dica final para os taurinos? Se mantenham nessa posição um pouco de isolamento, porque isso é necessário para a evolução. Ele está se fechando um pouquinho agora para compreender melhor o que está acontecendo no externo. Em decorrência dessa boa posição de trabalho, ele acendeu um incenso de canela, tomar um banhinho de rosa amarela, para trabalhar esse aspecto mental e financeiro. Gêmeos. Gêmeos se encontra numa semana onde ele está sofrendo, ele está se achando coitado, vai ser uma semana onde vai estar pesada, e ele vai achar que está muito difícil, mas é um achar. Porque se ele quiser, ele sai dessa posição de sofrimento e começa realmente uma mudança. O mundo espiritual pede para que ele não fique parado, que ele se empenhe e comece a trabalhar, porque é uma posição dele, o sofrimento está muito mais na cabeça dele. No amor, controlar a possessividade, controlar esse comportamento mandão, porque ele tende a ser um pouco ciumento. Na saúde, ficar alerta a problemas sexuais. A gente diz sexuais do tarô, mas está muito mais relacionado a uma cistite, uma infecção de urina, coisinha simples. Hidrate-se, a hidratação vai ser muito importante. No trabalho, uma situação de escolha, onde ele vai ter que escolher novos caminhos, novas posições ou novas atitudes, sendo que tende a haver, ele escolhendo caminhos corretos, tende a haver uma melhora muito boa no aspecto financeiro. Para Gêmeos, em decorrência dessa carta do enforcado no interno, dizendo desse sofrimento, é recomendado um banho de arruda e o Salmo 91 pedindo para que o mundo espiritual promova uma melhora como um todo desse sofrimento interno. Geminiano é da sua cabeça, não é de verdade isso. Câncer. No interno do canceriano, como sempre, ele está numa instabilidade, numa coisa correndo. A roda da fortuna, ela nos traz esse movimento. É como se tudo estivesse acontecendo e o canceriano, nesse momento, ele não tem um controle muito bom disso tudo. Porém, o espiritual pede o seguinte: volte para mim, volte para Deus, volte para o poder superior e confie nele, que o melhor está acontecendo e as coisas que estão ocultas tendem a ficar mais claras. No aspecto sentimental, ou a entrada de um novo amor, ou o começo de uma nova fase no relacionamento, que acaba sendo muito positivo. Na saúde, tomar cuidado com o estresse, esse processo depressivo, até por causa dessa instabilidade interna. No trabalho, a gente tem um período de mudanças, são mudanças muito positivas, trazendo um crescimento profissional, um crescimento pessoal. Em decorrência de toda essa instabilidade, como a gente sempre fala, tem que ter um caminho legal,
Salmo 23 para o canceriano nessa semana. O que eu tenho percebido até agora é que é uma semana boa para trabalho em todos os signos. Então seria interessante a gente trabalhar um pouquinho a energia da prosperidade nessa semana. Porque metade do horóscopo já passou e todos deram uma coisa boa de prosperidade. Então acender uma velinha em casa pedindo para que os elementais de terra tragam coisas boas. Leão. Muito otimismo nessa sua semana, onde você vê estrelas brilhando, sua cabeça está com a fé em ação, que o otimismo nada mais é do que a fé em ação, sendo que o mundo espiritual pede para que você comece a plantar, a semear coisas boas na sua vida, que a colheita com certeza é garantida. No amor, mais uma vez, uma nova fase num relacionamento ou um novo amor, o que faz com que a sua saúde fique um pouquinho estável, porque o novo amor sempre dá aquelas borboletas na barriga, né? Você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Então isso tende a mexer um pouquinho com você. No trabalho, uma fase meio complicada, onde você tende a ter algum tipo de sofrimento muito mais relacionado à sua postura de sempre achar que o outro está querendo puxar seu tapete. Então, vamos parar com isso. Você tem uma coisa muito boa vindo, não tem por que você ficar criando confusão na sua cabeça. Tanto é que no dinheiro, você controlando essa posição de não ficar pensando besteira, no dinheiro existe uma possibilidade de crescimento, um ganho legal. Para o leonino, seria interessante ele fazer, pelo menos umas 3 vezes nessa semana, uma caminhada matinal onde ele vai fazer um inventário da vida dele, dizendo quais são os aspectos positivos e quais negativos que ele tem, porque ele se encontra meio perdidinho, ele está se vitimizando demais. Virgem. Pouco de confusão interna, causando um pouquinho de sofrimento, porém, o espiritual te diz, se conecte ao seu real poder, que sendo assim você consegue encontrar sua satisfação e estabelecer um vínculo positivo. No amor, um período de instabilidade, até porque você está se sentindo instável com você. Na saúde, mais uma vez, cuidado com depressão, ansiedade, toda essa linha de processos emocionais relacionados ao estresse. No trabalho, um novo começo de trabalho, uma nova fase no emprego ou até mesmo um novo emprego, sendo que isso abre novas oportunidades para a sua finança. É uma semana ótima que deve ser trabalhada e Salmo 105, virginiano nessa semana. Ao libriano, vamos lá. O libriano, essa semana, ele está com vontade de iniciar coisas novas, momentos novos na vida, sendo que o mundo espiritual responde da seguinte forma, se mantenha otimista sim, porque é o momento de você recomeçar ou começar, porque até então você esteve parado. No amor, uma fase de algumas instabilidades, até por esse momento de recomeço, essa nova fase que ele se inicia, isso não quer dizer que seja algo negativo, porque a roda da fortuna sempre nos traz movimento, e o movimento é positivo na nossa vida. Na saúde, libriano, ele gosta de prazeres, gosta de coisas assim, então na saúde ele pede cuidado com excesso de vaidade, que ele pode, com uma atividade física extrema, alguma coisa nesse sentido, acabar se machucando. No trabalho, é uma semana onde ele tem uma posição de poder no trabalho. Pode ser que algum serviço que o libriano faça seja reconhecido, ele assuma um pouco mais de poder, porém ele lembrar que todo poder no início é frágil. No dinheiro, uma semana boa para as finanças, onde está tudo estabilizado, lembrando que em decorrência de um pouco de movimento de instabilidade é legal poupar. Escorpião. No interno, mais uma vez, estabilidade, dizendo, e o mundo espiritual pedindo, controle-se, se isole até se for possível, porque você não está tendo muita noção das coisas que estão acontecendo. No amor, a temperança diz que está uma fase meio calma, pacata, aquela coisa assim, vai, não vai, porém tenha paciência, não é uma semana de tomar grandes atitudes. Na saúde, a justiça pede para que se tenha equilíbrio, se coma bem, se durma bem, porque não é uma fase tão positiva em decorrência dessa instabilidade. No trabalho, os namorados dizem o seguinte, vários caminhos, várias decisões a serem tomadas, portanto, se mantenha sábio e calmo. E no dinheiro, o julgamento pede para que se reavalie contas. Não é uma semana tão positiva para o nativo de Escorpião. Então é necessário ele faça durante 3 dias banhos de sal grosso. Pode fazer até na cabeça, porque é uma lenda essa coisa que você não pode molhar a cabeça com sal grosso, que vai dar uma limpada nesse aspecto energético. E depois desses 3 dias de banho de sal grosso, banho com rosa branca para dar uma melhorada no aspecto áurico dele. Sagitário, baladeiro do horóscopo, vamos lá. Essa é uma semana de início. Sagitário sempre está iniciando alguma coisa. Então, assim, seria estranho se não tivesse uma carta de início. Ele gosta de começar coisas novas.
Sendo que o mundo espiritual pede para ele o seguinte: maturidade no seu recomeço ou no seu começo de coisas novas, para que assim você encontre o seu caminho de equilíbrio e proteção espiritual. No amor, um processo de melhora nos aspectos sentimentais, sendo que situações são reavaliadas e você consegue atingir aquilo que você queria. Na saúde, cuidado com vaidade excessiva e sexo sem proteção, que o sagitariano gosta de sexo. Ele tem essa característica, então se aparece aqui a carta do diabo, pede sexo com proteção. O eremita no trabalho diz o seguinte: é uma semana que você não vai estar curtindo muito o seu trabalho, porém ele é necessário para o seu crescimento, sendo que novas oportunidades aparecem, tanto de ganho de dinheiro, quanto de você encontrar a sua real satisfação. A dica para o sagitariano não é nenhuma dica espiritual, é uma dica muito mais prática. Mantenha sua paciência, reavalie seu aspecto emocional e busque prazer e satisfação com segurança. Capricórnio. No interno a gente tem uma lua que diz o seguinte: pare de omitir situações de você mesmo. Quando tem essa lua no interno, sempre nos dá essa noção. Pare de mentir para si mesmo. Aceite as situações como elas realmente são, porque assim você atinge a sua real sabedoria e real equilíbrio. Nos aspectos sentimentais, uma semana onde o amor vai estar meio friozinho, está meio calmo, até porque você está omitindo muita coisa dentro de você, capricorniano. Passando esse período onde você encontra seu real equilíbrio, a tendência é melhorar. Na saúde, cuidado com pequenos cortes. É aquele corte na folha de papel, é a faca que escorrega na mão, existe um risco relativamente considerável de pequenos cortes. Um trabalho aparecendo, seja um outro tipo de serviço, seja uma promoção, ou até mesmo um novo trabalho. A força no dinheiro pede o seguinte: controle seus gastos, porque hoje o que você está ganhando está indo embora, e essa semana vai ficar muito mais claro isso. Tomar cuidado com o bolso e cuidado com as mentiras que a gente cria para nós mesmos. A gente tende a ocultar as verdades com medo de encará-las, o que não é tão positivo. Aquariano. O sol no interno diz o seguinte: existe um momento feliz, onde você busca satisfação, você vai estar numa semana boa. Porém, o espiritual pede o seguinte de você: inicie. Não é porque está bom que as coisas têm que ficar paradas, porque o que está bom é uma coisa momentânea. Então, não fique acomodado com essa situação. No amor, uma fase de transformação, pode ser um casamento, pode ser uma coisa nova, mas o amor está marcado por uma transformação. Não se assustem com a carta da morte aqui, porque ela não significa necessariamente um término, mas é uma situação que muda no amor. Na saúde, dores nas pernas em decorrência de tanta coisa que você tem que correr atrás. Tem um pouco de dores nas pernas, mas sem problemas maiores de saúde. No trabalho, uma semana onde você vai ser reconhecido como um bom profissional, uma pessoa competente. E no dinheiro, controlar os gastos, que o louco nessa casa diz o seguinte: vai gastar no shopping bonito se não se controlar. Então vamos dar uma controlada nisso. É melhor ficar em casa, fazer uma meditação, assistir um filminho tranquilo, é mais seguro. O pisciano. Nessa semana o pisciano vai estar um pouco instável, em meio aos pensamentos, sonhos e vontade de transformar tudo isso em verdade. Porém, mais uma vez o mundo espiritual pede: para de sonhar, põe em prática, porque assim, o seu amor, que até então estava meio calminho, estava meio até numa situação de isolamento, você tende a sair desse isolamento e encontrar pessoas legais, ou até reconhecer no seu companheiro uma pessoa boa. Na saúde, se hidrate bastante, o rim vai estar meio sobrecarregado essa semana em decorrência das suas pressões internas. No trabalho, tome decisões, saia de cima do muro. Aceite que você pode ser um ótimo profissional, que você pode crescer dentro do seu trabalho. E no trabalho, e no dinheiro, possibilidade de novos ganhos, desde que você promova movimento. Hoje, o pisciano está muito parado em meio aos sonhos, ele não está conseguindo transformá-los em verdade, então está na hora de promover uma racionalização. Bom, é isso, acabamos o horóscopo da semana. Semana que vem traremos novas previsões com a Marcela. Bom, Marcela, quem quiser falar com você, quiser que você tire o tarô para ele, qual é o seu contato? Então vamos lá, através do e-mail marceladosreis@yahoo.com.br. Tá certo, Marcela, muito obrigada. Eu que agradeço. Até semana que vem. E você que está assistindo a Daqui TV também, até semana que vem com mais um pouco dos astros para você.